Galera, hoje a gente vai falar sobre um filme que, na minha opinião, já é o maior terror das últimas décadas. Longlegs. Eu saí do filme impactado e vou compartilhar cada detalhe com vocês de tudo o que eu achei, o que faz esse filme ser tão bom. Então bora lá, porque esse aqui merece cada segundo de atenção. E tudo começa com um homem dirigindo lentamente o seu carro em um terreno ali cercado por árvores sob a neve, até que ele para e observa uma casa. E dentro da casa, uma menina que percebe a aproximação de alguém, então observa aquele carro da sua janela. E essas primeiras cenas já são muito importantes. E aqui a gente já vê que é um filme que usa muito a simbologia e as cores, porque ela desce a escada e, como está nevando lá fora, né, como está frio, ela veste um casaco vermelho, ou seja, um indicativo de que algo iria acontecer. Pra quem não sabe, quando o vermelho aparece em filmes de terror, é um artifício que o diretor, que o design de produção, o diretor de arte usa nos detalhes para indicar pra gente os detalhes, para que a gente possa acompanhar essa história e extrair o melhor dela. E então ela vai ao encontro daquele carro, e ao se aproximar ela vê que o carro está vazio, e ela então ouve alguém chamando por ela, se comunicando atrás da sua casa. Ele já tinha saído do carro sem que ela percebesse, e ela vai atrás dele, menina corajosa. E aí é muito legal porque a trilha sonora começa a entrar no filme e traz aqueles sons macabros, e até que ele aparece pela primeira vez, Longlegs. E as primeiras falas dele já são muito importantes, né? Quando você for assistir, preste muito atenção nesse início, porque tudo o que ele diz ali, embora traga mais perguntas do que respostas para nós, faz muito sentido e vai ser muito importante para essa história no futuro. Basicamente, ele está entregando um presente de igreja, e que a menina, né, chamada Lee, tinha vencido esse prêmio, então o prêmio era dela. E aí até entendemos o título do filme, né, Longlegs, e ele até cita isso nas primeiras falas dele. Ele diz que ele chegou ali com as longas pernas dele, né, em inglês Longlegs. Ele se chama por esse nome. E o Nicolas Cage tá muito psicopata nesse filme. O tom de voz, as expressões faciais, e o filme tenta guardar por um bom tempo o rosto dele, né, a face dele. Até quando ele aparece pela primeira vez, os frames são muito rápidos, assim, desfocados e cortados pelo título do filme, sabe? Só pra gente sentir um gostinho do que estava por vir. Mas já é um início muito impactante, sabe? Com uma garota muito corajosa. Ela é fria, ela não se espanta. E aí, então, corta pro início do filme mesmo. Esse foi só o prólogo. E o filme é dividido em partes, e a primeira parte foi sobre as cartas. Conhecemos então a protagonista do filme, Lee Harker, uma agente do FBI que está numa sala em uma reunião com vários agentes que serão distribuídos em uma missão: ir de casa em casa pela região perguntando quem viu o assassino. E aí temos algumas informações sobre o suspeito, né? É um homem que gosta de visitar um certo tipo de bairro caucasiano de meia idade, e os agentes são divididos em duplas e saem para procurá-lo. Todas as casas na região são brancas, e isso tem um porquê dentro dessa narrativa. Isso faz sentido, depois a gente vai entender no plano do assassino. E desde o início dá pra notar também que a Harker tá muito impressionada, com os olhos marejados, ela está tensa, ela parece que sente a presença dele. E aí já vem a primeira cena do filme, que é muito impactante, porque assim, é o primeiro dia ali de busca, de procura. Eles também nunca tinham feito isso, né, as duplas que foram enviadas pra isso, e ela está com a sua dupla, com o seu parceiro de missão, indo de casa em casa, né, tentando encontrar mais informações do suspeito. Ela sente por uma intuição, assim, que certa casa era onde o assassino estaria escondido. Ela sente que era aquela casa. O parceiro dela não entende o porquê disso, né? Até pergunta pra ela: mas por que você acha que é essa aí? Essa é só a nossa primeira vez, a gente não tem muita experiência. E ela tá convicta que ele está ali dentro. E aí então o parceiro dela vai investigar, vai até a casa, toca a campainha, e quando a porta abre, ele toma um tiro e morre. Os primeiros 10 minutos do filme são muito loucos, cara. Já
começa assim. Você já vai sentindo o clima do filme pesado logo no início. E você acha que ela foi embora? Nada, ela vai, entra na casa, casa grande, 2 andares, escadas, luzes meio apagadas. Ela entra na casa, vê um ventilador de chão assim ligado, virado pro nada, não tinha ninguém ali. Tudo vazio, uma coisa meio esquisita, sabe? Tudo na casa tava plastificado assim, coberto por umas telas de plástico, e ela rondando pela casa. E essa parte acaba, né, dando a entender que ela não encontrou nada. E aí corta pra cena onde ela está sendo testada, né, fazendo um teste de observação. Neste teste, né, pra agentes, ela observa algumas imagens e tem que dizer as primeiras palavras que vêm à mente dela quando ela vê aquelas imagens. É um filme com muitos símbolos, né, e todos que aparecem nesse momento também têm algum significado nessa história lá na frente. Então, por exemplo, quando aparece a primeira imagem, ela fala câmera. Na segunda imagem, ela fala mesa. Na terceira, ela fala pernas. Na quarta, ela fala tigre. Aí começa a ir mais rápido. Na quinta imagem, ela fala porta. Na sexta, ela fala mãe. Na sétima, ela fala pai. Na oitava, ela fala piano. E aí depois o teste passa para números. O número foi gerado entre 0 e 100, um número inconclusivo que ela tem que acertar. E aí mais e mais imagens abstratas começam a aparecer na tela, ela vai se confundindo, mas depois a gente realmente entende que era só um teste para ver se ela estava apta para participar de uma missão. E ela então se vê pronta para participar da missão ali de uma ronda que a equipe de chefes do FBI, né, os chefes dela faz ali naquela região, onde famílias foram assassinadas de forma misteriosa. Um marido que esfaqueou a esposa diversas vezes e ninguém entende o motivo. E aí, né, como essa primeira parte foi denominada como a parte das cartas, a gente já começa a entender um pouquinho do método do assassino desse filme, que deixa cartas no local, com textos escritos em códigos que precisam ser decifrados, e a gente entende então que em anos e anos e casos que envolvem esse assassino, acontece a mesma coisa, com cartas e códigos. O Longlegs utiliza esse artifício. E aí a gente vê aquele quadro clássico, né, de filmes de espionagem, filmes de investigação, tal como Zodíaco. Aliás, é um filme que se ancora em vários filmes que fizeram sucesso no cinema, e eu vou citá-los ao longo do vídeo. Bom, a partir daí também começa um certo questionamento sobre a Harker. Como é que ela saberia onde o Longlegs estava quando seu parceiro foi e acabou morrendo justamente naquela casa? Ela então diz que ela é muito intuitiva, mas isso fica um pouco suspeito. A forma dela de se mover, de andar, de falar, de se comunicar também é um pouco suspeito. O filme tem também essa maestria, né? Cada hora a gente suspeita de alguém. Isso é muito bom. E pouco a pouco a gente vai sabendo mais do método do assassino. A gente descobre que todas as famílias que foram vítimas dele têm filhas cujo aniversário acontece no dia 14 de qualquer mês, assim. E isso é uma informação muito importante. Lembra daquela primeira cena do filme onde Longlegs encontra uma menina? Então, ele cita ali nas suas primeiras falas que aquela menina era aniversariante, por isso que ele estaria dando um presente. A partir daí, então, a agente Lee Harker começa a tentar decifrar esses símbolos, né, a partir dessas informações que eles receberam. E ela começa a encontrar alguns padrões, né, nos casos envolvendo o Longlegs. Primeiro, que não tinha impressões digitais, que não tinha também nunca testemunhas oculares, nenhum sinal de entrada forçada, então ele conseguia entrar nas casas das pessoas de uma forma ordeira. Ele não forçava, ele não arrombava a porta, ele não invadia, de alguma forma ele entrava, ou deixavam ele entrar. E não tinha também nenhum DNA, nenhuma amostra de DNA. Então algumas evidências mostravam que as mortes aconteciam com algo dentro das casas. Uma arma legalizada registrada em nome do pai, facas de cozinha, martelos das caixas de ferramentas. É como se ele matasse as pessoas sem entrar na casa, sabe? Fazendo com que as próprias pessoas ocasionassem as mortes, como se ele tivesse alguma força sobre as pessoas. Quem gosta de True Crimes vai adorar esse filme. A agente, ela começa a
ter comportamentos estranhos na casa das pessoas, na casa do chefe dela. A gente começa a suspeitar dela mesmo, do jeito dela, né? Mas isso é só um artifício do filme mesmo, né? Porque logo depois a gente entende que ela não é a vilã. Ou será que é? Não sei. No final dessa história a gente vai descobrir. Ela está então em casa de noite e resolve ligar pra mãe. A mãe dela já é bem mais velha, né? E mora em um outro lugar afastado. Ela liga só pra conversar porque não está conseguindo dormir, muito do trabalho na cabeça. É uma ligação pesada, sabe? Carregada com a mãe dela. A gente não entende muito o jeito da mãe dela se comunicar. E quando a mãe dela cita que o aniversário dela, da gente, no caso da filha, está se aproximando, nesse momento alguém bate na porta. E ela então desliga o telefone e vai ver o que aconteceu. E a gente vê a casa sendo observada de longe, como de costume, como nas primeiras cenas do filme. Longlegs estava ali. Então ela pega a arma dela, sai da casa e vai ver se tem alguém ali. Ela não encontra nada, mas quando ela se vira, ela olha pra casa e vê que tem alguém lá dentro. Então a gente já vai entendendo um pouco do método do Longlegs, né? Ele se aproxima sorrateiramente, faz um barulho, a pessoa sai de casa e ele entra sem precisar invadir, sem uma entrada forçada, né? Sem impressões digitais em maçanetas. E ela então entra na casa de novo, né? Faz uma procura, ali ela conhece, né? Ali é a casa dela, até que ela encontra uma carta. Lembrando que essa parte do filme é a parte das cartas, né? Como o próprio filme diz no início. E na carta está escrito assim, né? Não abra antes do dia 14 de janeiro. O que me faz relembrar da ligação que ela teve com a mãe. A mãe diz no telefone que o aniversário dela estava chegando. É justamente na hora que ela cita isso que alguém bate na porta. Então é meio que ele estava controlando as ligações da região ou obtendo informações ali por meio das ligações. E aí termina a primeira parte, né? A parte das cartas. E começa imediatamente a segunda parte, que se chama Todas as Suas Coisas. Ela abre a carta com uma faca, usando luvas, para não deixar impressões digitais, né? Tendo ciência de que aquele material seria importante em uma investigação. A carta tem um gatinho segurando o número 9. Detalhe, lembrando que estava escrito para ela não abrir antes do dia 14. Uma carta que estava escrita por Longlegs, assinada por Longlegs, e uma carta cheia de símbolos e códigos. Então ele conseguiu tirar ela de casa, entrou, deixou uma carta e saiu. Você já imaginou isso? Que loucura! Você mora numa casa meio afastada, tá de noite, alguém bate na porta, entra na sua casa sem você ver, deixa uma carta e sai. Que loucura! Quem conseguiria dormir, né? E é o que ela não faz. Ela não dorme, ela passa ali noites estudando aquilo tudo, tentando decifrar. Pega uma bíblia, tenta achar referências na bíblia e encontra a marca da besta. Começa a decifrar aquela carta, faz traduções assim, tem alguns dizeres pavorosos, coisa mesmo de psico. E então ela volta pro FBI e eles começam ali uma nova ronda pela região. Uma árvore de Natal diz pra gente que o filme está ali em dezembro, final de dezembro, próximo de janeiro, onde o aniversário dela se aproxima, né? Lembrando que essa segunda parte é a parte das coisas. Mas quais coisas seriam essas? Bom, mais casos acontecem nos dias 14 dos meses, onde encontram facas de cozinha, sem qualquer evidência de algum assassino ter feito aquilo, ou seja, tudo aquilo era feito pelas próprias pessoas, mas ninguém entendia o porquê. A gente começa a pensar, a especular que é uma maldição, tem alguma coisa controlando as pessoas, e a gente vê o corpo das pessoas mortas, assim, nas casas há mais de um mês, assim, há mais de meses, podres. Não vou nem colocar essa imagem aqui, que é a imagem forte. O filme tem muitas imagens fortes, cuidado para não vomitar. O aniversário da Harker está chegando, né, na próxima semana. E ela começa a estudar pra caramba esses temas pesados, assim, ocultismo, satanismo, pra ver se tem alguma relação com aqueles códigos, horas à noite estudando, decifrando temas bem pesados
e a fotografia do filme sempre faz questão de mostrar que ela está isolada em lugares silenciosos, pela noite, madrugadas a fio, paradas bem sinistras mesmo, né? E ela olha para os símbolos e alguns símbolos remetem àquele teste que ela fez anteriormente, sabe? Aquele teste de observação. Alguns símbolos batem com aquelas imagens e ela começa a decifrar novamente, e esse é o momento que o filme começa a pegar fogo, porque ela então descobre o algoritmo que é utilizado pelo assassino. E ela descobre então que o primeiro assassinato ocorreu em 14 de julho de 1966. O restante ocorre 6 dias após o aniversário das filhas, seja antes ou depois, formando um triângulo invertido. Então isso ajuda a ela projetar, a se preparar para as próximas ações de Longlegs, sabendo quando ele age. Então a introdução do filme foi muito bem feita, né? A personagem, suas características, sua personalidade, ela é tensa, ela não dá muitos sorrisos, ela é melancólica, ela é corajosa. Você tem a região bem estabelecida, né? A ambientação, o assassino, e pouco a pouco vamos conhecendo os seus métodos. E aí vem todo o desenvolvimento desse filme, a busca nas casas, as vítimas, os casos passados macabros, o passado de Longlegs que ajuda na investigação a projetar os seus próximos atos, e é um filme muito inteligente ao criar um suspense, ao criar a tensão, porque na nossa mente nesse momento só tem uma coisa: quando e como vai ser o confronto com Longlegs. E pouco a pouco, mais pra metade do filme, ele começa a aparecer. A maquiagem que fizeram no Nicolas Cage é impressionante, diga-se de passagem. Bom, aí vem uma parte que é importante, porque a gente descobre que aquela menina lá do começo é realmente ela, porque quando o chefe dela manda ela encontrar a sua mãe para saber se algo tinha acontecido com ela na infância, porque a gente não sabe ainda como que Longlegs sabia o nome dela, então ela tinha que investigar isso. E aí quando ela entra na casa da mãe, a gente vê aquela mesma tomada, assim, as mesmas paredes, a mesma escada, era a mesma casa, então era ali que ela vivia, né? Então ela naturalmente seria aquela menina do início. E aí entra uma outra personagem que é muito importante nessa história, que é a mãe dela, e muito louca, pirada. Me lembrou a mãe da Carrie em Carrie a Estranha, sabe? No mesmo estilo, meio translocada, com um certo fanatismo religioso. Aliás, esse é um filme que conseguiu pegar elementos que se destacaram em vários filmes. Um pouco de Silêncio dos Inocentes, Zodíaco e Carrie a Estranha, e bate tudo isso no liquidificador. Não fica genérico, é um filme que se destaca muito por ter uma narrativa própria e muito interessante. É um filme também que acerta muito nos flashbacks, sabe? Não é aquele flashback que avança totalmente a história. São sutis, são pra elucidar os personagens, mostrar as motivações que não são tão declaradas, e funcionam muito, porque a gente vê parcialmente o que aconteceu no aniversário da Harker de 9 anos, onde a mãe dela tenta chamar a polícia porque um invasor está se aproximando. E quando o filme disse pra gente que a segunda parte se chamava Todas as Suas Coisas, então ele nos explica que essas coisas são as coisas que a mãe dela guardou da infância dela, e ela se depara com algumas fotos que são reveladoras. Aliás, é nesse momento que entram os jump scares do filme, né? Clássicos, mas aqui são bem encaixados, não soam como clichês. Eles são impactantes, sabe? Genuínos, não são obrigatórios. Os momentos em que eles aparecem, o filme está te conduzindo, leva a sua concentração, aumenta a sua expectativa, e ao mesmo tempo você não espera tomar um susto, você só está curioso ali, bem concentrado, e aí vem o susto, e aí é bem feito. Bom, e é com essas fotos que ela consegue se lembrar de momentos da infância e do contato que ela teve com Longlegs. E ele é muito estranho, ele faz um gesto, canta umas músicas macabras. Nicolas Cage incorporou literalmente essa persona, o bicho tá esquisito. Os trejeitos de um cara translocado mesmo, né? Sabe aqueles exageros característicos de Nicolas Cage? Tem tudo a ver com esse filme. E não ficou caricato não, tá? De fato é o que o personagem precisava. E o filme começa a crescer, vai nos preparando pro clímax, pro confronto, a hora que a gente mais esperava.
esperava. E aí começa uma caçada ao Longlegs, porque a Harker tirou uma foto do Longlegs quando ela era criança. Então com uma foto, né, com uma identificação ali facial, a investigação começa a ficar mais fácil. E ele parece mais uma mistura de Mickey Rourke velho com Ozzy Osbourne aposentado. Bom, ele é facilmente capturado pela polícia, né, com essa foto, e começam então o interrogatório com ele. E ele diz que ele quer ver a agente Lee Harker. Ninguém entende o motivo, né, mas com o fim dessa prévia investigação, eles encontram na bagagem dele, sem saber de fato que ele é Longlegs ainda, né, apenas um suspeito, o nome dele é Cubble, e a bagagem dele estava cheia de cadernos com anotações satânicas. Só que o que acontece é que o FBI entende que não há nenhuma evidência até agora de que aquele homem matou alguém. Ele é um homem louco, ele adora Satã, mas isso é permitido nos Estados Unidos. E como não tinha nenhuma comprovação, nenhum DNA, nenhuma impressão digital, nada dele ali nos casos de assassinatos, eles não podiam fazer nada. E começam inclusive a suspeitar de Lee Harker. Como é que ele sabia o nome de Harker? E a Harker, segundo as suas pesquisas e estudos, ela entende que há um cúmplice, que ele não faz nada diretamente, mas alguém faz por ele. Então começa uma nova investigação, né, sobre quem seria o cúmplice dele. Porque se de fato, né, ele não faz nada, quem faz por ele? E ele mesmo diz que quem faz tudo é um amigo dele, é um amigo que mora lá embaixo. Bom, e aí então começa o melhor momento do filme, né? Daqui até o final é pauleira. O final é excelente. O clímax desse filme é muito bom. Vem o interrogatório de Longlegs por parte de Harker. Ele começa a falar e mostra como ele conhece muito bem ela, e ela vai ficando apreensiva, vai ficando tensa. E ele sabe a idade e o momento do qual ela decidiu que queria entrar pro FBI. Aliás, esse interrogatório lembra muito aquele interrogatório de Batman de Christopher Nolan com Christian Bale e o Coringa de Heath Ledger. Bom, eu já dei muitos spoilers até aqui, né, mas o que acontece nesse interrogatório você vai ter que ver com seus próprios olhos, porque é muito bom e não teria muita graça se eu contasse pra você. Só posso dizer que você tem que assistir esse filme até o final. Bom, aí vem algumas revelações muito importantes desse interrogatório, né? E aí termina a parte 2 e imediatamente começa a parte 3, que é sobre os aniversários. Lembra que ele age em determinadas datas de aniversários? Então essa parte é sobre isso. Bom, então aí começa uma busca pelo cúmplice de Longlegs, né? Sobre quem ajuda ele, como ele consegue fazer o que faz sem ter nenhuma ação direta. E ela volta em casa, atrás da mãe, porque no interrogatório que ela fez com Longlegs, ele cita ela. Ela pergunta quem o ajuda, aí ele fala, pergunta pra sua mãe. E aí ela fica apreensiva, né, então ela volta até em casa. E aí, meu irmão, a mãe dela realmente mostra por que ela veio. Não tinha como não suspeitar, né, que a mãe dela tinha algo a ver com isso, né. Desde aquelas ligações estranhas no telefone, carregadas, com pausas dramáticas, sempre lembrando do aniversário, aquele encontro que a Harker teve com a mãe, que a gente já tinha percebido que a mãe dela não batia bem. Você já percebe que ela teria alguma participação nessa história estranha. E o Longlegs ainda cita ela no interrogatório, então a gente vai ligando os pontos e percebe que a mãe dela é a cúmplice do Longlegs. Porque como que ele sabia o nome da Harker e a data de aniversário dela? Bom, então explicando então o que aconteceu, né? Porque aí vem uma clarificação geral dessa história. Voltando lá do início, o que aconteceu foi que em uma casa que ninguém visitava, viviam Harker e sua mãe, e um dia um homem, um fabricante de bonecas, que depois a gente entende que trabalha com magia, se aproxima, faz uma visitinha e se aproxima de Harker, entregando presente, dizendo que era um presente de uma igreja, mas na verdade todos os seus presentes eram bonecas amaldiçoadas, sabe, com magia, e a mãe não podia deixar isso acontecer, então ela implora para que a vida da filha seja poupada. Ela faria qualquer coisa
para que isso não acontecesse. Então ela aceitou ser cúmplice do Longlegs para que a filha dela fosse poupada e fosse permitida a crescer e viver. E a mãe da Harker tinha sido enfermeira, né? Passou anos sendo enfermeira. Então ela tinha um bom cuidado com as pessoas, né? Hospitalidade, ela era adorável. Então Longlegs utiliza isso para fazer ela de uma boa cúmplice em sua missão, que seria assassinar famílias. E como ela faria isso? Se faria de uma moça adorável, segurando uma bíblia, batendo de porta em porta, oferecendo presentes de igreja, entregando bonecas amaldiçoadas. Ela só precisava bater na porta e entregar uma boneca. E aí os pais entregavam essas bonecas para suas filhas, e tendo esse boneco dentro da casa era só o que bastava, porque a partir dali quem faria a obra era o diabo, porque o boneco estava amaldiçoado pela magia que o Longlegs tinha colocado. E aí as pessoas que estavam dentro das casas eram controladas pelaquela magia e cometiam aquelas atrocidades, desses casos que foram se acumulando décadas e décadas. O final do filme é muito bom, cara. A Harker tinha sido convidada para ir na festa da filha do chefe dela. Só que quando ela chega ali na comemoração, quem está lá na casa do chefe dela? A mãe dela. Já tinha se passado por uma moça adorável, já tinha entregado um presente, que era uma boneca muito parecida com a filha do chefe. Então eles colocaram a boneca pra dentro, a boneca amaldiçoada, e a magia já tinha tomado conta do local, ou seja, a família seria mais uma vítima. Mas ela consegue chegar a tempo e salvar pelo menos a menina, né? Porque a magia já tinha destruído o casal. A mãe dela tenta impedir, mas ela acaba matando a mãe, a própria mãe. Olha só que loucura. Ela para pra pensar que todas aquelas mortes de todos aqueles casos acaba meio que sendo a culpa dela, mesmo que ela não tivesse culpa, porque a mãe dela estava matando pessoas, destruindo famílias para que ela vivesse, e todas as pessoas foram mortas em nome disso. Muita loucura, que vida dura que ela enfrenta. Bom, essa história realmente foi fascinante. Bom, é isso, pessoal. Se você não assistiu Longlegs ainda, vai lá assistir, depois volta aqui e me conta o que você achou nos comentários. Me conta aí se você também concorda que é um dos melhores filmes de terror das últimas décadas. Deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Tem muito vídeo vindo por aí. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.